boa noite. Em diferentes momentos, a história da humanidade é impactada pelo surgimento de novas tecnologias. Diante delas, a sensação do momento é acreditar que o mundo evoluiu ao seu estágio mais elevado. Mas não é bem assim. A rotatividade criativa anda em velocidade tão grande que, de repente, o que parece novo torna-se velho. Um dia foi a pena, superada por lápis e caneta. Veio a máquina de escrever, superada pelo computador. E nos últimos anos, o próprio computador se reinventa e ocupa cada vez mais espaço em todas as áreas, principalmente na ciência e tecnologia. Não somente os escritórios, clínicas, fábricas e residências estão mais conectados, mas as cidades como um todo. Nos ambientes urbanos, objetos têm vida, se relacionam entre si e com humanos. É a era da internet das coisas que transforma as cidades em espaços dinâmicos e inteligentes a partir da inovação tecnológica. O Recife, por exemplo, já possui mais de 90 espaços públicos ligados a redes de Wi-Fi e parece não haver fronteira para a inovação. O Opinião Pernambuco de hoje traz para falar sobre cidades tecnológicas Jacques Bárcia, consultor de tendências do Porto Digital. Ricardo Brasileiro, pesquisador em inovação para as cidades InCity. Kiev Gama, pesquisador de cidades inteligentes e professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, uma pergunta que a gente traz para abrir esse programa de hoje é se nós de fato já estamos na era das cidades inteligentes, das cidades tecnológicas, conectadas, ou o momento ainda é de ensaio. E eu coloco aí para vocês decidirem quem começa a responder. As cidades inteligentes... Só um segundinho, como esse programa também vai para a rádio, né, a gente está começando com a fala do Jacques Bárcia. Cidades inteligentes, sim, porque não tem cidade burra. Eu gosto muito dessa provocação de Cláudio Marinho, que é um dos fundadores do Porto Digital, um cara que entende muito de cidade. Ele sempre brinca com isso, não tem cidade burra. Então, sim, toda cidade ela é inteligente. Agora, se elas estão conectadas, também elas estão conectadas de várias formas. Agora, se as tecnologias digitais elas estão sobrepostas no tecido urbano e conectadas às pessoas, e se está havendo uma interconexão e um diálogo entre pessoas e coisas e cidade e macroestrutura, aí a gente ainda está caminhando nessa direção. Mas sim, cidades são inteligentes, cidades são conectadas. Agora, com tecnologias digitais, a gente consegue escalar essas conexões, essa conectividade e potencializar as coisas que podem ser criadas a partir daí. Ricardo? Acredito que não. Acho que cidade ainda não... Se levar como uma prerrogativa que cidades são prioritariamente as pessoas e que a cidade é um esforço humano, acredito que a gente esteja em busca de transformar em pessoas mais inteligentes e que a cidade em si serve como esse aparato para colocar esse exercício e a conexão vem a partir disso. Acho que a gente às vezes provoca um equívoco em entender o objeto cidade, deixando de lado as pessoas. Talvez isso seja até uma falha nos investimentos de políticas públicas. Ao invés de focar nas pessoas, foca-se no hardware, no software. Então, acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eu acredito que ainda não chegamos numa sensação de inteligência urbana. Kiev, eu coloquei dentro da minha pergunta a questão de se estamos num estágio embrionário, estamos em estágio de projeto, ou se já podemos ter esse conceito como uma coisa consolidada. Eu acho que a gente está num estágio embrionário, ainda a gente está ensaiando e tentando entender o que é isso, que na verdade foi empurrado goela abaixo da gente por grandes fornecedores de tecnologia. Eu comecei a estudar essa temática no final de 2011. Eu trabalhei um ano no CESA, que é um Instituto de Inovação, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, para quem não conhece. Inicialmente, inovação focada em tecnologia de informação e comunicação, e depois eu fui para o Centro de Informática, me tornei professor lá e segui estudando nessa temática. E no início eu tinha uma visão muito tecnológica, naturalmente, né, porque dentro da área de TI a gente vai ser contaminado por essa visão tecnológica. Eu acabei me deparando
com esse lado também, né, desse questionamento em relação aos valores humanos das pessoas, da conexão com a cidade, do relacionamento com espaços públicos, com ambientes urbanos, a questão social também, que tecnologia muitas vezes é para uma camada menor da sociedade, é a que detém mais dinheiro, mas é uma parcela menor. E o que eu vi é que houve um movimento de grandes fornecedores de tecnologia no final da década passada, que eles inventaram esse termo, cidades inteligentes, para vender mais serviços. Que o que está acontecendo muito é que essas empresas, grandes fornecedores de tecnologia, estão mudando um pouco o negócio deles para vender serviços, né? Não só vender equipamento, mas vender serviço também. Então, recondicionar e remodelar algumas ferramentas que já existiam e criar coisas novas também, mas com aqueles custos de chegar para uma cidade, para vender uma consultoria caríssima, para dizer que a tecnologia desenvolvida no primeiro mundo ela é adequada para cada, o discurso que vem no Brasil, por exemplo. E isso, de qualquer forma, termina empurrando todo mundo da comunidade de pesquisa atrás desse vagão que está passando aí, né? Mas essa ponderação aí de brasileiro é muito importante para a gente se perguntar também, né? Que tipo de tecnologia a gente quer para a cidade, as tecnologias saindo de casa, indo para a rua, essas tecnologias digitais, né? Falando de tecnologia digital, né? Porque sim, tecnologia, né, tem várias formas, né? Mas nessa coisa que você já falou também no seu discurso inicial de internet das coisas, mas que também está alavancando isso. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro nesse mercado e criando necessidades, né, que a gente até então não tinha. Então eu acho que fica uma confusão, está uma nebulosidade muito grande nisso daí. E tem vários grupos, várias vertentes aí de pensamento. Bom, eu não sei nem exatamente onde me colocar no meio disso tudo aí, mas eu olho um pouco de cada lado, sabe? Eu tento ver isso daí, mas eu não diria que a gente está vivendo isso ainda. Principalmente no Brasil, que a gente tem muito problema de infraestrutura, muito problema social. A gente tem que pensar um pouco, quando for gastar dinheiro com investimentos em tecnologia, para ver se a gente tem infraestrutura para isso daí, né? Um exemplo que teve há pouco tempo, há 3 dias, né, aquela chuva que deu, um colega da gente, eu vi no Facebook o comentário dele, ele disse, poxa, a gente falando em cidade inteligente, Léo comentou isso lá do César, e a gente está com inundação na cidade, então o que é que adianta? Eu até brinquei e disse, não, a gente está com sensores para descobrir que está cheio e depois a gente corre para as montanhas, né? Para se proteger, porque assim, problemas de escoamento, problemas de infraestrutura, né? A gente não tem galerias, e assim, a educação das pessoas também para manter a cidade limpa, né? Então, dimensionamento é inadequado, e tem a questão também da gente mesmo, né, como cidadão. Eu generalizo aqui todo mundo, que a grande maioria aqui não tem essa consciência, termina poluindo a cidade. Então, coisas básicas, né? A própria educação é uma coisa que a gente precisa trabalhar para tornar essas pessoas mais inteligentes. Ok, ótimo. A gente vai retomar, é óbvio que, de certa forma, a gente vai e volta, né, nessa discussão, mas, assim, você chegou a falar agora sobre esse conceito de internet das coisas. E é um conceito que ele foi trabalhado por Kevin Easton lá em 1999, né? Hoje, como é que a gente situa esse conceito no momento em que a gente usa tantas terminologias? E para o cidadão leigo, que de certa forma vai ter que se adaptar a esses termos que estão surgindo, que deixam de ser apenas termos, eles passam a ser elementos que vão interferir na dinâmica social. Então, o que seria a internet das coisas, Jacques, de uma forma traduzível para um público que precisa ser iniciado nesses conceitos? A ideia da internet das coisas, ela surge lá no meio dos anos 90, e é a ideia de você adicionar camadas de conectividade, inteligência, ou seja, software, e ultimamente tem se falado muito de autonomia, ou seja, algoritmos e formas de você tornar a resposta dessas coisas, dessas aplicações automática. Então software, conectividade, ou seja, rede, né, internet, e inteligência artificial, autonomia, a objetos que tradicionalmente não eram conectados ou inteligentes ou autônomos. Então, se a gente tem um computador, ele é um equipamento, um artefato conectado, é um artefato inteligente, porque tem um software lá, tem um certo grau de autonomia. A gente não está falando disso, a gente está falando de coisas
como essa cadeira, que através de uma quantidade de software, de sensores, ela pode captar várias informações, ou a temperatura do meu corpo, ou o meu peso. Eu sento nela, ela consegue aferir a minha massa e através de uma inteligência, ou seja, um software, ela consegue comparar ao longo do tempo. Ela pode se reposicionar Ela em pode se função da tua reposicionar. necessidade. Essa é a parte da automação, né? Através de software, ela pode traçar um histórico e dizer, ó, já que você está com a postura ruim, ou você está mais pesado, você engordou. E através de automação, ela pode se reajustar, ou pode tomar uma série de decisões, até, por exemplo, me recomendar fazer uma dieta. Então, a grosso modo, a internet das coisas é isso, é você adicionar essas camadas a coisas que não eram conectadas. Uma cadeira, uma mesa, e aí relógios, roupas, óculos e outros artefatos. A casa das pessoas, carros conectados é um troço que está pegando muito forte agora. Mas é basicamente isso, é dotar dessas características a coisas que não eram conectadas, inteligentes e autônomas. Vamos ver, por exemplo, uma ideia do que tem acontecido em Nova York em relação aos orelhões. Os orelhões que nós tínhamos aqui no Brasil, poucos sobrevivem ainda, mas são muito arcaicos e muito pouco tecnológicos. Tanto é que passaram a ficar obsoletos por conta disso. Enquanto que em algumas cidades, a exemplo de Nova York, repito, você tem totens com banda larga, onde você desenvolve uma série de ações a partir dessa máquina, inclusive interagindo com a instância pública de gestão desse lugar. Esse tipo de avanço tecnológico, ele já se aproxima da cidade do Recife, Ricardo, brasileiro? Primeiro que eu acredito que a internet das coisas é um termo novo, mas é uma prática antiga. Totalmente. Se a gente olhar para a rádio, para o FM, para o espectro, ela de certa forma já é uma tecnologia que provoca o que a gente chama de invisibilidade. Então, se você olha na literatura da tecnologia, você vai ver que o computador ele começa gigantesco dentro de uma sala, ele acaba diminuindo, vira personal, vira da pessoa, ele vai diminuindo mais ainda, vira um celular. A tendência é que ele acabe penetrando na pessoa e, consequentemente, penetrando nos objetos. Sendo que eu acho que é emergente que a gente pense uma filosofia das coisas, porque se a gente tratar a coisa como um objeto que não tem inteligência, a gente vai acabar achando que a tecnologia vai ficar construindo inteligência em cima de uma xícara, de uma geladeira, enquanto o professor Kevin falou que a gente vive cheio de enchente, cai 2 horas de chuva, então emerge uma filosofia em cima dos objetos, assim, olhar para as coisas enquanto natureza, enquanto como é que a gente pode manter esse ecossistema de pé, como é que a gente pode manter as ruas mais habitáveis. Então, emerge uma filosofia em cima dos objetos e olhar para a coisa como algo que precisa até, inclusive, reconstruir o que a gente destruiu, né? O que, na verdade, a mídia destruiu, que é a noção de política. Porque se a gente entende política como consenso, a gente está errando ali no conceito. Então, ela é o dissenso. Como é que a gente provoca um objeto para unir as pessoas para deliberar sobre ações? Então, acho que a internet das coisas ainda está engateando, porque ela fica muito na nuvem da tecnologia. Ela precisa sair disso e precisa ir realmente para as pessoas, como o rádio vai. Entendeu? Então, acho que a gente tende, e o nosso objetivo é realmente provocar um pouco essa filosofia. Assim. Queremos sair da caixa, né? Porque senão a gente vai ficar debatendo só com quem está fazendo tecnologia. A gente acredita que tecnologia é mais do que o digital. A gente vai fechar esse bloco daqui a pouquinho, tem mais 2 minutos, mas eu queria fechar encerrando essa discussão primeira ainda sobre a internet das coisas e puxando também essa tua provocação a partir do objeto, né? Um objeto que de repente ele passa a receber uma intervenção do indivíduo, mas que é uma intervenção dentro de uma dimensão pública. Ou seja, por isso que a gente deve associar muito esse conceito ao conceito de cidade conectada, de cidade inteligente. É mais ou menos esse raciocínio, Kiev? Eu acho que assim, essa questão da cidade,
ela pode trazer uma nova forma da gente usar a tecnologia. Tem vários objetos que a gente está reinventando eles por causa dessa capacidade que a gente tem de dotar coisas comuns, né, como a Jaque estava falando, que não eram computacionais hoje, tornar-se dispositivos computacionais. Tem coisas sumindo, como o orelhão, todo mundo tem celular, então o caso que você citou de Nova York, estão dando viraram pontos de acesso à internet, e é uma forma até também das pessoas irem para a rua, né, de trabalharem essa coisa que a gente está largando, né, de se desconectar dos espaços. A gente passa porque está com pressa e não tem nenhuma conexão com o lugar. E é uma conexão virtual aí, né, de internet. Você pode ficar um pouco mais de tempo num café, em algum lugar, e ter um outro olhar para a cidade. Tem coisas sendo inventadas até dentro da casa da gente por causa dessa corrente aí da internet das coisas. A própria televisão está mudando. Né? Antes, a gente tinha essa corrida por ter a TV digital, por exemplo, né, que é todo um modelo, um alto investimento que existiu em cima dessa forma de transmitir conteúdo em difusão, né, em broadcast. E hoje está se reinventando, a própria TV está se reinventando, que é a TV sob demanda, que o pessoal que criou o modelo de TV digital e definia isso, falava que era um modelo que não ia dar certo, né, porque imagina cada pessoa tendo a sua própria conexão para puxar o dado, mas era a visão do agora, né, olhando para frente como a tecnologia avança, a gente pode ver outros potenciais. No caso aí da TV, não viram hoje coisas que ameaçam vários outros fornecedores. O Netflix, por exemplo, é um fenômeno aí que mexeu até com a forma como a internet funciona. Aí a gente precisa dessas transformações nas cidades também, de transformar a forma como a gente enxerga as cidades. Tem um bocado de coisa, parece ficção científica, né, de ter vias conectadas, vias digitais. Tem uma questão que se está falando muito hoje em dia, que eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, iluminação pública conectada, né? Que assim, com redes de fibra ótica que você pode acionar individualmente um poste, né? E ali, como é um ponto de fibra ótica, tem conectividade, então a gente poderia colocar sensores e capturar informações da cidade em tempo real, mas assim, é um investimento bem alto isso, sei lá, será que a gente precisa disso na cidade toda? A cidade de São Paulo está em licitação, a maior PPP que está acontecendo aí, acho que na América Latina, para tentar fazer esse tipo de investimento aí, né, para tornar a cidade conectada, a cidade inteligente, aí, como todo mundo do mercado tem falado. Mas será que a gente precisa disso em todos os lugares? Ou será que existem prioridades? Ou então, será que isso poderia ser particionado? Então, se tem lugares que já é tudo conectado, para que eu passar novamente isso? Então, como é que é a relação dessa nova tecnologia com o planejamento das cidades? Então, é um debate longo aí que a gente tem pela frente. Claro. Então, a gente faz o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre cidades conectadas, cidades tecnológicas. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Cidades Tecnológicas. Participam Jacques Bárcia, consultor de tendências do Porto Digital; Ricardo Brasileiro, pesquisador em inovação para cidades InCity; Kiev Gama, pesquisador de cidades inteligentes e professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Jacques, foi inaugurado no dia 17 de maio, né, o Laboratório de Objetos Urbanos Conectados, que tem uma sigla bem instigante. É o LOCO. É o LOCO. Que é o LOCO? Seguindo a tradição do Porto Digital de fazer acrônimos engraçadinhos, né? O LOCO, ele é um makerspace. Eu acho que a gente vai explicar isso em algum momento. Mas ele não é só um laboratório, ele é um espaço para encontro de pessoas com o objetivo de melhorar o bem-estar nas cidades, resolver problemas urbanos, usando duas tecnologias, ou duas plataformas, né? Internet das coisas e fabricação digital. Tem 3 conceitos aí que talvez precise explicar, né? Makerspace, essa ideia de ter um espaço de fabricação digital, ou seja, um lugar onde tem alguns equipamentos de prototipagem rápida, impressoras 3D, o pessoal já deve ter visto, ou pode colocar no YouTube impressora 3D, basicamente uma impressora que ela cria objetos, não só imprime uma folha de papel, ela cria um objeto a partir do derretimento e deposição de um substrato plástico. Vai colocando camadas até formar um objeto esse que foi criado dentro de um computador, né, dentro de um software. Impressoras 3D, cortadoras a laser,
fresas de precisão, CNC, enfim, impressoras de desbaste, né? Tem uma broca e aí tira pedaços de madeira ou de metal para criar também um objeto. Então, esse ambiente que você tem essas ferramentas e que você junta com pessoas, os chamados makers, pessoas que têm a instiga e a disposição de aprender a mexer com essas coisas, impactar e criar soluções voltadas para as cidades e que utilizem também a internet das coisas. Então, a gente junta essas três coisas para tentar melhorar a vida nas cidades, criando soluções que melhorem a vida das pessoas e, no fim das contas, porque o Porto Digital ele é uma organização que promove um ecossistema de inovação, a gente quer, a partir desses makers que entrem no Louco, eles criem soluções que se tornem startups e que possam exportar essas soluções para outros lugares do mundo. A gente acha que o problema do Recife é o problema de qualquer outra cidade do mundo. Então, se o cara cria uma solução para cá, ele pode resolver o problema do Recife, mas de Berlim ou de qualquer outra cidade na Índia, no Japão, onde quer que seja. Se tiver uma empresa que já deu partida, né, uma startup já consolidada, ela também pode fazer parte do projeto? É claro, eu ia perguntar se só ela ou se só aquele que ainda não começou e que a ideia fosse fazer com que esse que não iniciou ainda iniciasse. Sim, na verdade a gente tem alguns públicos que a gente ataca, né? O primeiro são estudantes, pessoas que estejam dentro ou dentro das universidades, por exemplo, no centro de informática, ou no departamento de design, ou o pessoal lá do MDU, de arquitetura e urbanismo, mas também ensino médio e ensino técnico, que queiram resolver problemas da cidade, precisem desse ambiente, eles podem entrar. Empresas de dentro do Porto Digital, mesmo empresas que já tenham recurso de fabricação digital, internet das coisas, por exemplo, um César da vida. De repente o César acha interessante entrar no Louco para um projeto específico, ou qualquer outra das empresas que estejam dentro do Porto Digital, elas podem criar projetos, se elas identificarem um troço que elas podem resolver, elas podem utilizar o Louco para potencializar, desenvolver, criar e prototipar essa solução. Empresas de fora. E por empresa, na verdade, a palavra correta é organizações. Então, se o próprio InCity, por exemplo, que tem uma galera que mexe com tecnologia lá, ou que não, que de repente quer prototipar alguma solução, a história do Parque Capibaribe, por exemplo, quer fazer uma maquete e aí pode utilizar a cortadora laser ou uma impressora 3D para prototipar esse conceito, eles também podem entrar. Pronto, eu vou pegar gancho em você, que eu queria exatamente trazer isso para o Ricardo. Todos os editais, todas as entidades, as empresas, as instituições que abrem espaço para receber algum projeto, elas criam alguns critérios. E você, de certa forma, já estava apontando aqui alguns desses critérios, ou seja, é preciso que atenda a alguma necessidade. Sim. E que exista já uma demanda instalada para que ela seja, de certa forma, que ela norteie, né? E aí, Ricardo, na tua visão, mesmo você não fazendo parte nesse primeiro momento do Loucos, né? Que tipo de projeto é que você acha que seria necessário aproveitar essa janela que se abre? Olha só, a gente já apontou aqui que tem um dilema aí, né, posto em cima das cidades inteligentes. Primeiro porque ela, no começo, procura usuários para novas tecnologias. Depois tem a noção da vigilância e controle, ou seja, esses espaços de controle, como tem no Rio de Janeiro, como tem em outras cidades, aqui em Recife também a gente tem. E a gente esquece de qual é a grande chave, qual é a grande pergunta, né? Como é que a gente transforma as cidades em lugares mais sustentáveis? Como é que a gente transforma as cidades em lugares mais inclusivos? Como a gente constrói cidades mais felizes? Colocar essa tecnologia a serviço do homem. Como é que a gente, diante disso, usa a tecnologia como um metabolismo para essas transformações de longo prazo? Então, a gente acredita que as respostas, elas já existem e elas não estão no centro. Quem é que vive uma resiliência cotidiana? Quem é que precisa sofrer para chegar no trabalho? Quem precisa sofrer por causa de uma chuva? A gente vê isso claramente nas periferias. E se você olhar no plano global, as grandes indústrias já
sentem essa necessidade de beber na fonte da periferia enquanto um espaço de solução imediata para os problemas sociais. Então, a gente acredita que a abertura de chamadas públicas, a concepção de laboratórios urbanos nas periferias, o estímulo à prática de inovação a partir de dados públicos, a gente entende que existe uma dinâmica que também pode ser potencializada para além do desenvolvimento econômico e que, consequentemente, vai ajudar o desenvolvimento econômico por tornar esses, não só o centro, mas as bordas das cidades também potencialmente desenvolvidas. Então, acho que potencializar esses laboratórios, encontrar caminhos e tentar cartografar o que acontece no território, no país. A gente tem uma experiência muito interessante junto com o Ministério da Cultura, que foi um programa chamado Laboratório de Cidades Sensitivas. A gente abriu uma chamada pública no país para ocupações de espaços obsoletos. Eram telecentros, espaços com computadores, dentro dos CELs, que é um Centro de Artes e Esportes Unificados. Esses CELs eles ficam próximos a um Minha Casa Minha Vida, próximo a um bairro em construção, próximo a um espaço que está sendo ocupado. E a gente abriu chamada para como é que as pessoas podem transformar o seu território a partir do metabolismo tecnológico, a partir da cultura, a partir da ocupação da juventude. Então, a gente tem um histórico e um processo bem documentado e a gente foi muito feliz ao colocar esse projeto em prática. Recentemente, a gente foi premiado aí como uma solução urbana pela ONU. E aí você vai ver, se você for na internet e procurar lá o LabCELs, você vai ver desde ações que pessoas que estão pensando em construção de drones para entender melhor o espaço público. Você vai encontrar também projetos em que precisamos mapear os ovos e os casos de dengue, como o Trap, que nasceu a partir de um grupo em Águas Lindas de Goiás, uma das cidades mais violentas ali do entorno da cidade de satélite. Então, você vai encontrar soluções imediatas ali pela própria juventude, pelo próprio território, e a gente precisa potencializar isso. Dentro da lógica capitalista, há uma tendência, pelo menos ao que me parece, de que as grandes corporações elas se apropriem de projetos inovadores, né? Ou seja, de certa forma, a inovação tecnológica estaria sendo canalizada para atender a uma demanda de mercado. Isso é uma coisa que coloca o papel do criativo, o papel do desenvolvedor de projetos, numa situação meio delicada, né? Às vezes até meio constrangedora. E aí, Kiev, no intervalo você citava o exemplo do vaso sanitário, né, inteligente. E depois você também, no intervalo, eu lembro que você fazia uma correlação disso. No momento em que ele consegue fazer um exame da urina ou um exame da fezes e ele remete isso para um plano de saúde, isso já passa a atender a essa demanda também dentro dessa lógica do mercado que eu vinha utilizando aqui para construir meu raciocínio. A tendência é essa mesma, é que esse investimento todo ele acabe carreando para o mercado, ou que a sociedade, através de organizações de pessoas, através de ONGs, através de associações comunitárias, que se apropriem dessas ferramentas e façam um uso mais humano? Eu acho que a gente tem dois movimentos aí. O que vem de cima dessas grandes corporações que vão continuar fazendo de forma diferente, usando tecnologia ou reinventando as tecnologias, vão ser motivadas pelo lucro ou, como a gente falou, né, economizar dinheiro. Seguradoras querem economizar dinheiro. Tem o caso também das seguradoras americanas, seguradoras inglesas também, que estão fazendo um modelo pós-pago de seguro de automóvel. Você instala um dispositivo no seu veículo, né, num conector que tem no carro, que ele vai ficar verificando telemetria, né, verificar aceleração, consumo, o seu posicionamento, se você está acima ou abaixo da velocidade da via, e com isso vê o seu modo de dirigir
e cobrar um seguro depois. Se você dirige muito mal, assim, de forma arriscada, você vai pagar mais caro o seguro. Aí, assim, é com consentimento, lógico, a privacidade aí já vai meio por água abaixo, né? É um consentimento do motorista, do cliente, mas, assim, vários modelos, esse de seguro de saúde, das empresas tecnológicas que seguem com essas consultorias e querendo vender novos produtos para as cidades, e eu acho que agora a gente está vivendo um grande momento, que é a gente ter tecnologia ao alcance de pessoas comuns para transformar a sociedade. Exato. Eles mesmos, esses transformadores, eles podem tanto olhar para o lado de mercado, como olhar para um lado de benefício às pessoas, que muitas vezes a gente não vê isso vindo de empresas. E um espaço como o Louco é um local legal para misturar pessoas, cada um com um olhar diferente para um problema, e é uma riqueza muito grande de começar a ter cada vez mais espaço assim, na periferia, no centro, nas universidades, em todos os lugares, para a gente fazer um movimento contrário. Não só depender de produtos feitos por empresas, mas também a gente fazer os nossos próprios produtos. Agora tem um negócio, Kevin, não necessariamente essas coisas precisam estar em oposição. Obviamente, quando a gente está falando de lucro, a gente, e internet das coisas, lucro e tal, a gente sempre vê os grandes players, a gente vê as IBM da vida, essas grandes corporações. E aí não precisa necessariamente ter uma oposição entre, ok, eu vou criar uma startup, meu negócio vai ser sustentável, ou seja, eu vou ter algum certo, vou ter uma receita, não necessariamente eu vou ter lucro, eu posso configurar minha empresa como uma organização social sem fins lucrativos, por exemplo, como é o César, que tem um alto impacto e não afere lucro, afere receita. Ou essa dicotomia de ou vou ter lucro, ou vou ganhar dinheiro, ou vou ter impacto social. Não, as coisas elas empreendedorismo social é uma forma de você fazer as duas coisas. Mas é importante destacar isso, porque muitas pessoas acham que é um ou outro. Não. As duas coisas podem andar junto, até porque é muito importante, quando a gente fala num mundo de grandes corporações, é importante as pessoas elas ocuparem esses espaços. Ocuparem esses espaços, inclusive no mercado. Inclusive criando negócios mais interessantes, disruptando essas grandes corporações, dizendo, velho, agora o jogo é outro, a gente consegue operar aqui, a gente consegue criar um negócio de alto impacto e não necessariamente para as pessoas ficarem ricas financeiramente, mas sim ricas de contatos, de capital social, de outras formas. E eu acho que a tecnologia ajudando a subverter as coisas. Um exemplo claro é o Uber, com tecnologia, conectando pessoas que querem fornecer um serviço e indo de encontro a um modelo que muita gente questiona, um modelo de concessão de licença para táxi. É um debate extenso aí, é um tema até interessante para um outro programa aqui, né? Uhum. Mas, assim, tecnologia, ela veio para transformar. A economia colaborativa, toda essa... E a economia colaborativa de fato, porque o Uber não é o melhor dos exemplos, mas dentro desse quesito carro, como a internet e negócios estão juntando essas duas coisas para disruptar um mercado de carro, existem algumas iniciativas de softwares ligando pessoas, dizendo vamos comprar um carro juntos, vamos dividir esses custos e vamos utilizar colaborativamente. Vamos deixar esse debate sobre a questão do transporte, que a gente quer pegar não apenas o Uber, né, mas a gente quer ampliar também até chegar nas bicicletas, deixar para o próximo bloco, que a gente só tem 1 minuto. E para fechar esse bloco, eu queria só que você trouxesse de uma forma mais mastigada o conceito, né, como se configura o Makerspace dentro do Louco. Makerspace foi esse conceito de Makerspace como eu expliquei, é um ambiente onde você conecta pessoas para fazer coisas, make, no inglês, né, de make objetos através de ferramentas de fabricação digital, que são esses equipamentos que você transforma bits em átomos, você transforma uma modelagem 3D em um objeto concreto, físico. Ou seja, impressoras 3D, como eu falei, deposição de camadas de plástico, cortadoras laser que podem, através de um feixe de laser, cortar um objeto. Qual o caminho para você fazer parte hoje do Louco? Do Louco, você basta mandar um e-mail para a gente. O e-mail de contato do Louco é através de Tarciana, que é a coordenadora, Tarciana, 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 @portodigital.org. Manda um e-mail para ela, diz, tô com uma ideia, quero fazer isso, ou identifiquei esse problema, estou querendo
desenvolver um projeto aí. Independente Explica o que da é, área. Independente da área, porque o Louco, ele atende prioritariamente soluções para as cidades, mas ele também se coloca como um espaço de criatividade, para as pessoas entrarem lá e fazerem coisas. De repente, não é uma solução tão óbvia para a cidade, por exemplo, um brinquedo, mas esse brinquedo ele pode se tornar uma solução urbana também. Ou não, pode ser simplesmente, eu quero materializar um troço aqui. A gente tem equipamentos que servem a isso. E só em complementaridade aos 3 públicos que eu estava falando, a gente tem mais uma ação que é chamar a sociedade civil através de desafios. A gente quer, em parceria com gente como o INCITE, pessoal do MDU, especialistas, pessoas de comunidade, dizer, nós temos um problema na cidade do Recife de enchente. Como é que a gente resolve isso com esse troço aqui que a gente chama de Louco? Internet das Coisas, fabricação digital. Lança esse desafio, as pessoas enviam projetos ou soluções para a gente e os melhores entram lá para desenvolver. Ok, vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre cidades tecnológicas. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Cidades Tecnológicas. Participam Jaques Bárcia, consultor de tendências do Porto Digital, Ricardo Brasileiro, pesquisador na área de inovação para as cidades do Instituto INCITE, Kiev Gama, pesquisador de cidades inteligentes e professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, Ricardo, a gente precisa falar um pouco sobre a inteligência a serviço da mobilidade, né? Essa inteligência tecnológica a serviço da mobilidade. E a gente já tem alguns passos dados aqui no Recife. A gente já tem as bicicletas compartilhadas, a gente já é consolidado o serviço de Uber, e a gente até tocou nesse ponto no bloco anterior, mas os veículos estão ficando cada vez também mais autônomos, mais inteligentes. A Prefeitura do Recife já anunciou recentemente Wi-Fi para a linha de BRT, leste a oeste, enfim, parece-me que é uma tendência de que cada vez nós estejamos conectados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, essa inteligência, essa tecnologia a serviço da mobilidade urbana. Eu cheguei aqui de bicicleta, eu moro em Olinda, mais ou menos a uns 12 quilômetros daqui, tenho esse percurso, assim, não cotidiano, quando dá para sair mais cedo, eu venho de bicicleta e chego a economizar meia hora aí de tráfego. Por ser uma bicicleta dobrável, eu posso aplicar o conceito de multimodalidade, né? Posso aplicar um modal, pegar um ônibus, descer, continuar de bicicleta. Tem um suporte de aplicativos básicos ali para monitorar meu trajeto, mas vejo pouco retorno disso para o usuário, tipo, quanto eu estou economizando de poluição em cima do que eu estou usando e como isso pode reverberar numa transformação para as cidades. Eu vejo também que se a gente olhar do ponto de vista do desenvolvimento de um urbanismo que a gente chama emergente, e se a gente olhar para os grandes espaços, os grandes centros e os grandes equipamentos públicos, eles sempre vão estar no centro. E se a gente pega o caso de Medellín, na Colômbia, a gente vai ver esse deslocamento desses grandes equipamentos públicos mais próximo da periferia, mais próximo, mais pulverizado dentro do território, o que consequentemente diminui esse impacto no trajeto de casa para o trabalho, de casa para a escola. Então, acho que para além da tecnologia, a gente precisa entender como é que os tomadores de decisões, como é que está no topo da camada, como é que a sociedade que está nesse de baixo para cima pode construir junto essa noção de mobilidade. Como é que a gente, enfim, coloca essa questão a serviço do bem-estar das pessoas, porque desde que o desenvolvimento econômico pautou no transporte, pautou no deslocamento, na venda de carro, na indústria automobilística, a gente só vem perdendo, né? E se você olhar essa questão da mudança climática, ela é hoje uma agenda global, vários países se comprometendo,
mas pouca efetividade, de fato. Então, acho que, para além do entretenimento que a tecnologia propõe nessa questão de mobilidade, e também do lado econômico, se você pega ali o Uber, por exemplo, inclusive sua estampa aí parece muito com o Uber, né? Quando eu cheguei, eu me lembrei logo, né? Eu acho que a gente precisa equalizar um pouco mais essa discussão, assim, e colocar ela para além do ponto de vista tecnológico. E a gente precisa levar para o lado social, para o lado científico, o lado ambiental. Creio que a gente esteja caminhando ali, mas muito vagarosamente ainda com a... Certo. O Kevin disse, isso pode dar um debate. Na verdade, a gente fez recentemente um debate sobre o automóvel do futuro, e a gente trouxe aqui Silvio Meira, trouxe Saboia, e acho que foi um programa muito bacana. Sim. E ele está inclusive disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem acessar, vocês podem ir lá, e acho que foi uma discussão muito bacana. Mas assim, uma outra coisa que eu queria colocar, eu andei vendo na internet aquelas postagens que o povo faz, as 10 cidades mais bonitas, as 10 cidades mais feias, as 10 cidades mais tecnológicas. E dentre as cidades mais tecnológicas, né, dessa pesquisa que ninguém sabe como ela é feita, tinha Singapura. E a gente observa que são cidades ricas, cidades que têm, assim, possivelmente um PIB bastante elevado. Existe, de fato, uma relação direta entre a economia, né, o poder econômico dessa cidade e esse estágio tecnológico que está sendo colocado aqui. Essa é uma questão. A outra questão é, em que momento esse conceito de cidade tecnológica vai chegar, se é que não já chegou, ao interior, tá? Às pequenas cidades? Nós estamos falando de uma questão de urbanidade, ou estamos falando de um conceito que ele vai se adentrar país afora, independente dele ter cheiro de bode, de cabra, ou ter cheiro de carro? Kevin. Essa da riqueza com os investimentos realmente tem uma correlação grande, mas também tem um outro fator que tem a ver também com a condição de vida, que é o nível de instrução das pessoas. Pessoas mais instruídas, elas tendem a pedir por melhores serviços das suas prefeituras, dos seus governos, e isso é uma das visões, inclusive, desse termo Smart Cities, de cidades inteligentes, né, quem estuda mais do lado de ciências sociais aplicadas. Alguns artigos que eu já li, o pessoal fala nisso, né, que existe uma tendência desses lugares onde tem essas pessoas mais instruídas, com poder aquisitivo maior, cobrar mais e receber de volta melhores serviços e os seus impostos serem melhor empregados. Então, esse debate é muito importante existir. Aqui no Recife houve São Paulo e Porto Alegre também é muito forte nisso, nesse debate muito fomentado por pessoas do meio acadêmico também, né? Do movimento que teve aqui, que muita gente não gosta de falar, tá? Mas o movimento da Copicialita, ele trouxe um debate muito pesado em cima da cidade que a gente quer. E isso tem a ver com o nível de instrução também, né? São pessoas instruídas e também engajadas no engajamento. Então, uma série de fatores aí que fogem da minha alçada aí de conhecimento, mas assim, eu vivenciei um pouco disso daí. E até para o interior também, né, levando essa coisa do interior, outro ponto que você colocou, a gente pode também ter tecnologia adaptada ao cenário das cidades do interior. Eu não lembro qual cidade, mas alguém estava me falando que tem aplicativo de chamar mototáxi, que a mobilidade em cidade interior não o serviço de transporte público não é muito bom, né? E se usa muito mototáxi. Então o pessoal aliou uma realidade local com uma ferramenta tecnológica, né? E fizeram uma espécie de easy taxi da moto. Então tem eu vi um caso em Juazeiro que me falaram, eu não lembro se era exatamente Juazeiro, se era em algum cidade do entorno, mas de pessoas que disponibilizavam um Wi-Fi gratuito nas praças em troca do cadastro das pessoas para poder mandar propaganda. Mas aí você vê, né? É um modelo de negócio que ele vende depois a publicidade, mas usando tecnologia em troca. Então, está empoderando essas pessoas com ferramentas, né, conectando elas, em busca de vamos dizer, cidade de interior mais tecnológica também. Né? Todo mundo sai ganhando com isso daí. Uhum. Isso tem a ver com os problemas locais, né? Obviamente, uma cidade como Recife, uma capital, ela tem um nível de problema ou uma necessidade de certos tipos de soluções diferentes de uma Caruaru ou de uma Pesqueira ou qualquer coisa do tipo.
do mesmo jeito que Londres tem problemas que não são do Recife. Recife tem problemas que podem ser aplicados em Londres, mas não necessariamente os problemas de Londres podem ser aplicados aqui por causa dessa diferença de desenvolvimento e tal. E eu estava me lembrando daquela história, Kevin, acho que foi contigo que eu estava falando sobre o Playable City. O Playable City é uma iniciativa de tornar a cidade brincável, lúdica, mais divertida. E aí a solução que os problemas que a turma tinha lá em Londres era fazer as pessoas conversarem na rua. As pessoas não conversavam na rua. Isso não é absolutamente um problema aqui no Recife. Todo mundo na fila do pão já fica super amigo e tal. Tem outros problemas de encontros, de trocas, mas não necessariamente simplesmente conversar entende? Então, assim, as coisas que precisa lá não são necessariamente as coisas que precisa aqui. Dessa mesma forma, as soluções são diferentes. Ok. Ricardo, eu queria puxar um outro ponto que a gente estava deixando de fora. Assim, se você quiser complementar essa fala, me parece que você está tentado, você complementa e depois responde a essa minha pergunta. Aliás, não sei nem se vai ser você ou que era a pessoa mais indicada, mas sobre a questão do pitch, né, de conexões empreendedoras, essa parceria do SIM, que é o Centro de Informática da UFPE, com o Porto Digital. Apesar de eu ter estudado no Centro de Informática, né, fiz um mestrado lá, né, acho que o Kevin pode responder melhor sobre o pitch, mas eu gostaria de falar sobre você citou Singapura, né? E aí vale a gente falar que Singapura é um estado-nação e ela é uma cidade muito é o ideal para você criar um piloto, um protótipo de cidade inteligente. E quando você vai olhar a natureza disso, você vê por trás o MIT, que é uma academia, um centro que está na vanguarda desse desenvolvimento e que pauta exatamente qual é o modelo, qual é a estrutura, qual é o pensamento que se deve ter em cima do conceito de makerspace, do conceito de desenvolvimento de smart city. Ok, muito legal essa tua colocação. E o nosso similar hoje em Recife seria o Porto Digital, não é isso? Nessa parceria com a universidade, com a UFPE. Então, Kiev, só temos agora 1 minuto e 30. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria. Esse espaço lá no Centro de Informática, o professor responsável é Cristiano Araújo, que ele conduz uma iniciativa bem bacana lá chamada, o apelido todo mundo carinhoso que chama a disciplina é Projetão, é ele, mas outros professores, Geber, Luciano Meira, que é de Psicologia, tem André Neves também, que é de Design, então juntar um bocado de gente de áreas diferentes para pensar em inovação. E esse pensamento lá do pessoal trouxe essa necessidade aí de, poxa, beleza, eu fiz esses projetos aí legais que resultam em quase startups, naquelas empresas que nem tem CNPJ ainda, né, aquela vontade de fazer empresa. O que é que a gente faz com isso daí, né? Então, esse espaço que está surgindo aí, o Pitch, ele é em parceria com o Porto Digital para tentar aproximar até as duas instituições, porque tem muita coisa legal sendo feita lá, mas aí não tem essa entrega para o mercado, para alguém, para ajudar a desenvolver a empresa, né, para dar uma mentoria, para entender um pouco de negócio, né, que são estudantes de graduação que estão tentando empreender, e esse espaço é voltado para isso daí, né, para receber essas pessoas. Eu não diria que não é nem uma incubadora, né, é um estágio bem antes disso daí. Coworking é um ambiente para, como a gente chama, pitch, conexões empreendedoras. É um lugar para as pessoas se conectarem, se encontrarem e potencializarem essa vontade de mudar as coisas através de negócios. Ok. Então a gente encerra aqui o Opinião Pernambuco de hoje. Obrigado a todos vocês, obrigado a você que nos acompanha também. Até o próximo programa e boa noite.